Olá, estamos começando mais um Conexão em Ação, Elas Podem Mais. E hoje nós vamos trazer um assunto realmente muito importante, que é os direitos da mulher que enfrenta um câncer. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com a advogada doutora Adriele Bachega, é isso? Seja muito bem-vinda, doutora. Ela também é vice-presidente da OAB de Pontes e Lacerda. Bom dia, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre muito importante falarmos sobre os direitos da mulher, especialmente nesse momento de vulnerabilidade relacionada a essas questões do câncer. Agora a gente vai começar falando com você, conhecendo um pouquinho da doutora Adriele. Quem é a doutora Adriele? Para a gente começar realmente o nosso papo. Meu Deus, quem é a doutora Adriele? É sempre muito difícil falar quem é a doutora Adriele. Como se compõe a doutora Adriele? A doutora Adriele é uma pessoa que sempre acreditou no melhor para a humanidade e que sempre acreditou que os sonhos são feitos para serem tocados com as mãos. A gente pode ser o que a gente quiser ser. Eu sou uma mulher que cresci numa cidade pequena, que ganhei o mundo, conheci vários lugares. Eu nasci no interior de São Paulo, mas eu cresci em Porto Esperidião. Porto Esperidião é o meu coração, minha família ainda reside lá. Então, para mim, o lugar do meu coração é Porto Esperidião. Cresci ali, fiquei ali Minha mãe tá ali já faz 30 anos, então realmente é um amor aquela cidade para mim. E isso também fez com que eu pudesse conhecer a nossa região, conhecer a cultura daqui do Mato Grosso, conhecer a cultura aqui dessa região tão bonita e também valorizar essa turma e pensar cada vez mais nessas questões dos direitos. Desde muito criança eu queria ser advogada. Vida toda, eu nunca pensei em outra coisa na minha vida do que ser advogada. Eu sempre fui muito espirituosa, né? Muito brava, então eu sempre gostei muito disso. Então, desde muito criança eu quis ser advogada. E queria lutar por direitos. Eu sempre gostei dessa ideia de lutar por direitos, de buscar sempre o melhor para as pessoas. Então isso fez e compôs que eu chegasse na profissão que eu estou hoje. E aqui em Pontes Lacerda, eu estou aqui já tem 5 anos já. Aqui é o meu escritório aqui já tem 4 anos. E estou no começo da minha gestão como vice-presidente da OAB aqui de Pontes Lacerda. Agora assim, fala um pouco para nós de compor. Hoje você é vice-presidente da OAB, né? Que dificuldades você encontra nesse meio jurídico, né? Do direito aí, sendo a mulher? Então, ou é muito tranquilo? Não, tranquilo nunca é, né? Tranquilo nunca é, porque ser mulher é sempre um desafio, porque nós estamos sempre lidando com preconceitos, com situações de vulnerabilidade, com situações das quais a gente se submete a algumas circunstâncias que realmente nos colocam em desconfortos, porque a advocacia, ela é um meio tomado por homens. Hoje em dia temos mulheres incríveis atuando, inclusive aqui na cidade, tem grandes advogados, em juízas e promotoras. Juízas, promotoras queridíssimas, extremamente competentes. É muito feliz poder ver mulheres em status tão altos, né? Nós sempre ficamos muito felizes nesse sentido. Mas nós sabemos que mulheres têm 3, 4 turnos. Somos mulheres, somos mães, somos advogadas, somos profissionais. Então, nós temos todos esses desafios. Dentro da OAB, eu percebo que eu tive um acolhimento muito grande, mesmo sendo recente aqui na cidade, eu tive um acolhimento muito grande da advocacia e dentro da nossa diretoria, nós podemos sempre contar um com o outro para poder fazer o melhor trabalho possível para a advocacia. E para mim, do ponto de vista pessoal, eu acho que a OAB ela também é um instrumento de transformação social. Acho isso muito importante e levar a OAB para a sociedade, para mim, é uma honra imensa. Qual a área da doutora que ela atua realmente? Então, eu atuo predominantemente no direito penal, sou pós-graduada em direito penal e direito tributário e atuo em algumas áreas cíveis, algumas coisas nesse sentido, né? Mas a minha especialização acadêmica é em direito penal e direito tributário. E o sonho da agora para frente? Ser juíza? Vai subir? Como que é isso? Então, meu sonho é crescer ainda mais na advocacia. A advocacia te abre possibilidades de ter flexibilidades de horário, poder
eventualmente estar trabalhando, estar do outro lado do país, estar trabalhando dentro de um processo aqui em Pontes Lacerda, assim como eu tenho processos fora do estado, então posso estar sempre em trânsito, e a advocacia de fato é uma profissão que é muito gratificante para mim. A gente ver o direito acontecendo, a gente ter uma tese dentro da nossa cabeça, e isso de fato se tornar realidade é uma coisa incrível. Quando o cliente olha pra gente e fala, doutora, que bom que deu certo, é uma coisa assim espetacular. Então, eu quero crescer mais na advocacia e poder fortalecer mais advogadas, mais mulheres na área jurídica e também demonstrar a importância da advocacia, porque muitas das vezes a gente tem esse pensamento de, vou para um outro lado, vou para uma outra profissão, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade a advocacia em si ela é muito forte. Ela é uma das profissões previstas, inclusive, na Constituição. Então, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então, a gente precisa lembrar do fortalecimento também da advocacia nesse sentido. Gente, ela ama a profissão, vocês não estão entendendo. Sou apaixonada. Doutora, mas agora vamos entrar realmente no que nós viemos aqui para falar. Sim. Que nós estamos no Outubro Rosa, né? E o mês de prevenção ao câncer aí das mulheres, né? Tanto de útero como de mama. Vamos falar de leis. O que é essa lei aí dos 60 dias? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. É importante que a gente tenha em mente que essa lei se trata do SUS, né? A gente vai falar do tempo que o SUS tem para poder iniciar o tratamento desta mulher que está passando pelo seu momento de vulnerabilidade ali com o câncer. Então, a partir do momento do diagnóstico, ele tem 60 dias para começar este tratamento. Ele não pode ultrapassar esses 60 dias e, no caso de ultrapassar esses 60 dias, é possível que se busque auxílio judicial por intermédio da advocacia ou da defensoria pública para fazer valer esse direito e, de fato, ver acontecer e buscar o melhor possível para a saúde da mulher. Porque muitas vezes a gente, diante do diagnóstico, né, as mulheres ficam e agora? O que eu vou fazer, né? Então, ela tem 60 dias para entrar com todo o processo e ser já atendida, isso? Sim, a partir do momento em que esse diagnóstico acontece dentro do consultório, os movimentos precisam acontecer burocraticamente nas secretarias de saúde dos municípios para poder já fazer esses encaminhamentos. A regra é que a partir do momento em que o médico dá esse encaminhamento, a paciente leva até o setor responsável para que possam ser marcados os próximos exames e posteriormente já o início dos tratamentos para ver qual seria o melhor tratamento para aquele estágio daquele câncer encontrado. E acontece muito das pessoas não serem atendidas, doutora? Acontece. Na verdade, o grande problema que nós vemos é que as pessoas não têm noção dos seus direitos. E às vezes elas ficam esperando uma realidade que às vezes nem o próprio responsável burocrático, nem o próprio servidor público tem consciência daquilo, de saber do prazo que precisa acontecer. Então a pessoa precisa buscar esse direito, a família, né? Às vezes a mulher está muito fragilizada, a própria família também pode apoiar buscando essa resposta e buscando esse direito. Agora, um outro problema também que as mulheres enfrentam é com relação ao medicamento de alto custo. Muitas vezes elas nem conseguem, né? Os medicamentos são muito caros e nem conseguem pelo SUS. Então, medicamento de alto custo, desde que demonstrada a sua importância, a sua necessidade, não tendo alguma outra alternativa disponível, o SUS precisa garantir esse medicamento, principalmente no que diz respeito aos tratamentos de câncer, né? Inclusive, ontem ou hoje teve uma decisão nova sobre um remédio para câncer que custa R$11.000 cada ampola e que o SUS já está fornecendo. O que precisa ser feito é juntar os laudos dos médicos demonstrando a importância daquela medicação, a necessidade daquela medicação e aí efetivamente essa medicação de alto custo vai ser fornecida pelo SUS. E todos os pontos que nós falamos aqui, que são direito, caso não haja o fornecimento pelo SUS, a paciente ela pode buscar ou um advogado particular ou a defensoria pública para poder fornecer esse medicamento de alto custo. E muitas das vezes, inclusive, o próprio Ministério Público também atua auxiliando esse fornecimento. Agora sim, com relação aos planos de saúde, em relação ao tratamento oncológico, como que funciona também? A lei é a mesma? Então, a lei se modifica um pouco no que diz respeito aos planos de saúde, porque os planos de saúde são geridos por leis específicas da saúde suplementar.
Então, tendo em vista isso, esses prazos, eles não são determinados para planos de saúde. A gente espera que seja feita dentro do mesmo prazo, dentro de um prazo razoável. Contudo, nós já temos decisões judiciais que dizem que o que é atribuído ao SUS também seria de responsabilidade do plano de saúde. Contudo, isso não está na lei, isso é um entendimento judicial. Agora, falando de reconstrução mamária, né? Quais os direitos que a pessoa tem? É estético? Como é que a lei vê isso, doutor? Tanto no SUS como particular. Tem esse direito? Sim, e a reconstrução mamária ela não é estética quando a gente olha do ponto de vista do câncer, porque isso atinge diretamente a autoestima e o psicológico daquela mulher. Então, esta garantia ela não é puramente estética, ela de fato é clínica. É muito importante que essa mulher tenha a sua autoestima devolvida, tenha o seu psicológico bem estruturado para que ela consiga lidar melhor com o pós-câncer. Mas o momento dessa reconstrução vai ser determinado pelo médico do tratamento. Existem casos, por exemplo, em que a reconstrução pode ser feita dentro da própria mastectomia. Faz a retirada e já faz a prótese, já faz todo o procedimento necessário da reconstrução. E existem casos que precisa fazer a retirada, a mulher precisa passar por todo o tratamento para depois fazer essa reconstrução. Muitos casos não são reconstruídos por direito? O índice hoje em dia já é muito baixo. Antigamente era muito mais comum que se deixassem de lado, que demorassem a fazer essa reconstrução. Hoje em dia isso já não está mais acontecendo tanto, pois os estudos demonstram que o próprio tratamento da mulher melhora quando ela consegue ter a sua autoestima e o seu psicológico melhor estruturado. Com relação ao auxílio por incapacidade, o auxílio doença. O auxílio doença, a partir do momento em que existe o diagnóstico, a mulher pode dar entrada no INSS, desde que ela seja segurada, né, desde que ela esteja contribuindo com o INSS, ela tem o direito garantido do seu auxílio doença pelo prazo determinado pelo médico dela. Ela vai passar por uma perícia para poder verificar todas essas situações, mas o INSS tem concedido com bastante tranquilidade do ponto de vista administrativo. E quando não é assegurada, não teve carteira, como que funciona, doutora? Quando se tratam de pessoas de baixa renda, nós temos a possibilidade do que a gente chama do PPC, né? É o benefício de prestação continuada, que diante do fato dela ter uma renda baixa e ela estar em uma situação de vulnerabilidade, esse benefício pode ser garantido para ela de acordo com os requisitos previstos em lei. Então, não é necessariamente dela ter contribuído com o INSS, ela vai ter o direito de se aposentar, o direito de receber o benefício, é isso? É que às vezes a gente tem essa divergência entre a aposentadoria e os benefícios de BBC, né? Quando a gente fala do benefício de prestação continuada, ele não é necessariamente uma aposentadoria, ele é apenas um benefício, que ele vai ser garantido nessa situação de vulnerabilidade da mulher em situações específicas de deficiência e de situação de doença grave. E em que situação o câncer pode gerar uma aposentadoria? Quando os efeitos do tratamento ou os efeitos do próprio câncer incapacitem a mulher a voltar ao trabalho. Porque em algumas circunstâncias, por exemplo, quando o câncer é muito agressivo, que gera sequelas graves, ela de fato perde a capacidade de poder voltar a trabalhar. Então, neste caso, você tem uma possibilidade de invalidez e dentro desta invalidez a gente consegue a aposentadoria por invalidez. Agora sim, com relação ao saque do FGTS, PIS, PASEP, como que a pessoa deve proceder assim para sacar esses valores, doutora? Da mesma forma que nós temos a questão do diagnóstico, pegando aqueles laudos todos, pode se dirigir diretamente à Caixa Econômica, fazer o procedimento para poder fazer esse saque. É garantido por lei também esses procedimentos. Caso eles neguem, tem que judicializar. Tem que judicializar. Com relação à isenção de imposto de renda, como que funciona? A isenção de imposto de renda é um ponto muito importante, porque a mulher ela já está passando por uma situação muito vulnerável. Muito sensível no que diz respeito a essa questão desse tratamento. Então, todo o auxílio é bem-vindo. Então, a lei, ela entende que neste caso, no caso de câncer e algumas outras doenças graves, a mulher possa ter essa isenção de imposto de renda sobre a sua renda geral
em razão da situação da vulnerabilidade do câncer. E também pode ter isenção aí na compra de veículos também, né, doutora? Sim, tem isenção na compra de veículos, mas é importante que a gente tenha em mente uma situação muito legal, que a gente tem que olhar o que este câncer causou. Você só tem essa isenção quando você de fato tem uma sequela grave o suficiente que necessite que esse veículo tenha adaptações específicas, que ela seja tratada de uma forma específica. Então, não é simplesmente o diagnóstico. Ela também precisa da questão dos detalhes relacionados às sequelas específicas voltadas para o câncer. Legal, então vamos. E com relação a prioridades em processos judiciais, como que funciona? Quem tem câncer tem pressa. Quem tem câncer tem pressa. Então, diante disso, a lei ela diz que no caso desse tipo de doença, também é garantido à mulher que o processo dela tenha um rito mais célere, que esse processo, que a gente chama, corra mais rápido dentro do judiciário. Ele vai ter prioridades na tramitação. Quando o juiz olha um processo de uma pessoa comum e um processo de uma mulher com câncer, ou de uma pessoa com câncer em geral, aquele processo da pessoa com câncer vai ter prioridade na hora da decisão. Agora vamos falar um pouco de direito também à informação, aos prontuários. Que direito essas mulheres têm, doutora? É importante que a gente tenha em mente que o direito à saúde, ele é constitucional. E o direito à informação também. E às vezes a gente tem preocupações sobre como o nosso tratamento está sendo desenvolvido. Que tipo de remédio está sendo utilizado, como de fato foi esse diagnóstico, quais foram os exames, quais foram os resultados. Então, diante dessas informações que a gente precisa ter e que é garantido por lei que a gente tenha, a gente tem o direito de solicitar para o médico, para o hospital, para a empresa responsável pelos exames, a gente tem direito ao acesso a todos esses documentos. Isso não pode ser negado de forma nenhuma. Agora, com relação ao tratamento, com relação aos acompanhantes, quais os direitos? É garantido o direito aos acompanhantes e o tratamento ele é garantido de modo global, não só no que diz respeito à parte oncológica, mas também à parte psicológica da paciente, para que ela consiga lidar cada vez melhor com aquela circunstância que ela está vivendo. E além disso, também é garantido a ela que ela possa fazer tratamentos fora da casa dela, o que a gente chama de TFD, que chama de tratamento fora de domicílio. O SUS garante que ela possa ser levada, custeada essa viagem, para que ela possa fazer o melhor tratamento onde for necessário. Desde que, por exemplo, inclusive fora do estado também, desde que não tenha o tratamento na cidade ou no não estado. Tendo o tratamento na cidade, vai para outra cidade. Não tendo dentro do estado, vai para fora do estado. E também é importante que seja avaliado de acordo com o tratamento que ela estiver utilizando, porque eventualmente fala-se, no estado de Mato Grosso existe tratamento para câncer de mama, mas o tratamento que aquela paciente precisa existe no estado? É isso que a gente tem que levar em consideração. Esses detalhes todos são importantes de serem levados em consideração, porque às vezes a gente fala, tem o tratamento? Tem, mas qual? Quando entra-se nos tratamentos de câncer, nós temos inúmeros tipos de tratamentos diferentes. Temos as radioterapias, as quimioterapias. Então, dentro do estado de Mato Grosso, o tratamento necessário para aquela paciente existe? Se sim, trata-se aqui. Caso contrário, se busca fora. E a demora? Com relação à demora, é uma demanda, é o mesmo direito? Os mesmos direitos. A questão do tratamento também precisa ser feito com a maior celeridade possível, respeitando este prazo de no máximo 60 dias. Agora nós temos uma pergunta aqui da nossa internauta. Qual é o erro mais comum que as pacientes cometem ao buscar seus direitos e qual é o primeiro passo legal que você recomendaria a uma mulher recém-diagnosticada? Então, o que eu sempre vejo nos casos relacionados à saúde é o fato de que a mulher não busca de fato os seus formulários. Ela traz as informações, mas ela não busca os seus formulários para a gente conseguir entender tudo o que aconteceu,
todos os prontuários, todos os exames, o que foi solicitado e o que não foi solicitado. Eu também oriento que na maioria das vezes você faça uma solicitação por escrito quando isso começar a ter alguma resistência em relação ao órgão público que você está sendo submetido. Então, fazendo por escrito, a gente consegue demonstrar a busca da paciente pelo direito e também a própria negativa do judiciário e do poder público. Doutora, qual o pilar fundamental dos direitos da mulher com câncer do Brasil? Se nós falarmos em pilar fundamental, nós vamos olhar diretamente para o direito à vida. E é uma vida com qualidade. A gente olha para essa mulher, a gente precisa priorizar que ela tenha uma vida com qualidade. Isso demanda questões de saúde, isso demanda informação, isso demanda bem-estar, isso demanda poder garantir que essa mulher tenha o seu trabalho garantido, que ela possa, de fato, ter o seu auxílio-doença e retornar ao seu trabalho quando ela estiver capaz novamente. Então, quando a gente fala de pilares específicos, a gente vai falar do direito à vida. Esta mulher, ela precisa ter uma vida e uma vida de qualidade. Doutora, muito obrigada pelas suas informações e deixa aí mais uma dica para essas mulheres. Gente, foram dicas assim, informações valiosas que a gente tem certeza, né, que muitas mulheres têm essas dúvidas. Há algo mais que a senhora gostaria de dizer para essas mulheres, doutora? Olha, que eu digo e repito, as mulheres elas precisam ter noção dos seus direitos, buscar os seus direitos e terem certeza de que elas não estão sozinhas. Aqui na cidade nós temos grupos de apoio relacionados às mulheres com câncer recém-diagnosticadas ou até mesmo recém-curadas, então vocês não estão sozinhas. Nós estamos aqui, nós mulheres, eu, Adriele, a OAB, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, toda a parte judicial, nós estamos aqui para auxiliar essas mulheres com esses direitos e tenham certeza que o que nós pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance, nós estamos à disposição. Bom, e você que está em casa assistindo, né, a gente aqui nessas informações, se você tem alguma dúvida, só entrar em contato aqui no Conexão Salto Alto também, deixar a sua pergunta, né, que a gente vai levar até a doutora Adriele para que ela possa te ajudar também. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco ou procure esses órgãos aí que a doutora Adriele nos informou. Doutora, muito obrigada pelas informações, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.